Amém? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servo-as para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. A igreja pode se assentar, por gentileza? O nosso Deus, Ele é tão tremendo, irmão. Só que o nosso Deus, Ele é inteligente, Ele planeja, Ele é ordenado, organizado, e segue as coisas numa sequência. Podemos ver, irmãos, que Deus, quando criou a terra, Deus, quando criou os céus, e quando criou você, Ele fez um jardim, o jardim do Éden. Tudo que Deus faz para nós, Ele prepara tudo perfeito, tudo na sua excelência, tudo organizado, planejado. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que sermos igual a Ele. Então temos que sermos organizados. Quando Deus criou ali o jardim, que ali colocou o homem, Ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Colocou uma mulher ao lado dele. Mas o Senhor, Ele é tão perfeito, irmão, tão poderoso, que nós somos livres. Ele colocou todas as coisas ali, mas Ele colocou um fruto, irmão, e aquele fruto era proibido. Só que muitas das vezes Deus tem colocado nós em lugares, em patamar, e tem avisado para nós: ali não. Aí nós caímos em tentação, como Adão e Eva, e fica tudo desordenado. Por quê? Desobediência. Nosso Deus não aceita desobediência. Não devemos ser desobedientes em lugar nenhum. Entenda que nós temos que ser igual a Deus, fazermos como Ele fez, e não sairmos nenhum momento, irmãos. Isso é só, irmão, que nós vemos hoje. Éder, o Éder significava um lugar de prazer. Imagina, irmão, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha angústia. Então nosso Deus, Ele é perfeito, Ele faz tudo para que nós não sofremos. Mas a nossa desobediência
faz com que nós saímos do caminho do Senhor. Como assim foi com Adão e Eva. Irmãos, Deus, Ele cria, depois coloca o homem. Ele faz tudo perfeito, tudo no lugar certo, e depois Ele nos coloca. Mas você está se perguntando agora, mas irmã, eu não desobedeci. E por que eu estou sofrendo? E por que eu estou passando por luta? Muitas das vezes, irmãos, sem percebermos, fazemos aquilo que não agrada a Deus. Muitas das vezes, sem perguntar a Deus, sem estarmos de joelho no chão, falando direto com o Pai, acabamos errando. E Deus, nesta noite, Ele tem falado conosco, primeiro no coração daqueles que estão levando a palavra, e depois vai até vocês. Vamos aprender a cada dia mais a não desobedecer esse Deus. E o título desta noite, irmãos, só uma introdução, é a bondade de Deus desde o início. A bondade de Deus, irmão, ela não cessa. Nós vimos que o homem pecou, a mulher pecou, mas a bondade de Deus, ela se estende de geração em geração, porque esse Deus é magnífico, esse Deus é poderoso, irmãos. Vamos vermos a palavra ali em Êxodo 33:19. Vocês vão ver eu tirando o óculos e colocando, porque ele é só para perto. A Bíblia eu preciso. Para olhar para vocês eu não preciso deles. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Irmãos, nós vemos nessa palavra que o pedido de Moisés era para ver a glória de Deus. O Senhor disse que Ele veria a sua bondade, mas não sua face. O Senhor fez passar a sua bondade. Deus é tão perfeito, irmão, tão poderoso, que a bondade dele, irmão, ela vem, irmão, todos os dias sobre a nossa vida. Ela vem, irmão, e muitas vezes, irmão, somos ingratos com esse Deus soberano que está do meu lado, do seu lado, todos os instantes. Tudo que o homem quer é ver a glória de Deus. Nós vemos muitos homens na Bíblia que pediram para ver a glória de Deus, mas foi dado ao homem ver sua bondade, meus irmãos. Deus é bom para com o homem. Jesus é a bondade de Deus. O Pai passou uma bondade entre os homens. Era a prova de que Deus ama o homem, de ter enviado seu Filho. É através da bondade de Deus que o homem chegará à sua glória. Eita, Deus poderoso! Irmãos, aquele corinho, aquele hino perfeito que fala assim: o véu que separava já não separa mais. Nosso Deus, irmão, olhou do alto a baixo e não viu um justo sequer. Eita, Deus soberano e poderoso, não tinha um justo, irmão. Imagine um Deus, um amor tão grande. Coloque agora, irmão, na sua mente o tamanho do amor desse Deus. Ele enviou um único filho
Esse filho era a bondade de Deus. Esse filho caminhou, irmão, ensinando o discípulo. Esse filho veio para os seus. Mas sabe o que aconteceu? Os seus o condenaram. Irmãos, nós éramos gentios, não tinha chance nenhuma. Mas esse Deus poderoso, com tua bondade, Ele falou: não, eu estou enviando um único filho para que este povo veja a minha bondade. Deus não deixou ver a glória dele, Deus deixou ver a bondade dele através do filho. E nós vemos milagres acontecendo. Nós vemos um Deus que pregava não só para multidões, mas para duas, uma pessoa. Ele não cansava de falar do amor de Deus. Ele não cansava de dizer que Deus era bom e que Deus fazia milagres. Você sabe qual que é o maior erro nosso? Esquecer da bondade de Deus. O maior erro nosso, quando estamos passando por luta, é olhar para o nosso Deus e não ter a fé suficiente, sendo que a bondade dele está aqui. Ele estende a mão dele todos os dias, mas muitas das vezes estamos focados com o que tem acontecido aqui na terra. Estamos tão focados com tantas coisas em nosso redor, esquecemos do principal, o nosso Deus. Nós vamos ver sim a glória dele, mas só quando estivermos lá. Eita, Deus poderoso! E para isso temos que reconhecer a bondade de Deus. Jesus veio para proclamar o reino de Deus aqui na terra. O que estamos fazendo aqui? Você tem falado do nome de Deus para pessoas? Ou você tem se preocupado mais com os teus problemas? Você tem falado, pessoas têm ficado do seu lado, e muitas vezes você não fala nada, fica estaciado, fica parado. Aí a pessoa vai embora. Passados uns dias, você está lá segurando nas alças do caixão daquela pessoa que precisava ouvir o nome do nosso Deus. Muitas vezes estamos, meu Deus, amanhã que dia que é? Segunda. Tem que pagar isso, aquilo outro. Esqueci de resolver algumas coisas, mas esquecemos do principal. O Senhor Jesus nos colocou aqui na terra para estabelecer o reino dele, como Jesus veio para estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. Mas muitas vezes não estamos estabelecendo. É vergonhoso, irmão. Mas essa palavra veio ao meu coração primeiro. Não fique triste, não. O pregador apanha junto com vocês. O que nós temos que reconhecer é que nós estamos aqui somente com o propósito de estabelecer o reino de Deus, para que um dia nós chegamos no céu e vermos a glória dele. Nosso Deus é tão poderoso, irmão, e Ele está nos ensinando essa noite. E o que Ele fala? Terei misericórdia em 1 Pedro 1:2. De quem eu tiver misericórdia. Ele teve misericórdia com a igreja gentílica. Ele escolheu ter misericórdia de nós. Poderíamos ter recebido o seu juízo. Não tínhamos direito à salvação, mas Ele escolheu ter a misericórdia. É a soberania de Deus no processo de eleição. Ele escolheu nos salvar.
A salvação é o principal, irmãos. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. 1 Pedro 1:2. Observe, irmãos, que o Senhor escolheu nos salvar. Gentios não merecíamos ser salvos, mas o Senhor nos escolheu. Escolheu a mim e a você, pecadores. E Jesus veio aqui na terra, irmãos. Os discípulos andavam com Ele, corriam com Ele, viam os milagres de Jesus. Mas um dia, esse Jesus foi até a cruz, porque todos os dias ele falava: eu vou morrer. Ele passava, chegava a mais um lugar, curava um ali, e ele olhava para os discípulos: vejam bem, eu estou te ensinando, porque eu vou morrer. E um dia esse Jesus foi até a cruz. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Se acovardaram, ficaram com medo. Eu fico imaginando as mulheres ali, falando com seus maridos, porque quando eles foram com Jesus, eles eram pescadores, trabalhavam. Mas Jesus falou: agora vocês vão ser pescadores de almas. A partir do momento que Jesus foi até a cruz, os discípulos começaram a voltar em seus empregos. Vivia com Jesus, comia com Jesus. Era para eles continuarem fazendo a obra, mas eles se recuaram, ficaram com medo. Muitas vezes estão com medo de enfrentar as lutas, irmão. Mas um dia eles foram pescar e nada pescaram. Nós entenda só que eles ficaram com medo de seguir em frente, ficaram com medo de morrer. Mas ao terceiro dia, esse Jesus ressuscitou e ele vive. Esse Deus, irmãos, esse Jesus que é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Observe bem que os discípulos, irmãos, ficaram com muito medo. E muitas vezes nós temos medo quando acontece alguma coisa conosco. Quando alguma coisa, uma dificuldade, é muito fácil adorar a Deus quando está tudo bem. Mas quando vem as lutas, dificuldade, começa a se tornar difícil. Ah, meu Deus, eu pedi tanto para o Senhor, eu orei tanto, passei dias e dias de joelho no chão, e não aconteceu nada. Irmão, nosso Deus não dorme, nosso Deus não falha, e nosso Deus não demora, é no momento certo. Quantos milagres o Senhor tem feito para nós, e na hora que nós passamos algum segundo, alguma dificuldade, que o Senhor fala: não é agora, é daqui a pouco. Aí nós já começamos a desconfiar que Deus não está nos ouvindo, e se esquecemos daquilo que Deus fez para nós. Nunca se esqueça da bondade de Deus, nunca se esqueça do que o Senhor fez para vocês. O Senhor tem misericórdia de nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Irmãos, a falha é do homem, o erro é do homem.
O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tão interessante quando o Senhor fala assim: me compadecerei de quem eu compadecer. Vemos isso se cumprir na parábola do bom samaritano, que poderia ter passado de largo, mas escolheu se compadecer daquele viajante. É a íntima compaixão de Deus. Ele primeiro olha para a situação do homem e tem misericórdia. Depois ele se compadece, que quer dizer a sua dor no meu coração. Ele se compadece quando foi ao nosso encontro, quando escolheu nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, quando a nossa dor o tocou. Irmão, aquele bom samaritano estava ali. Passou tanta gente, irmãos. Você sabe o que tem acontecido conosco? Nós vemos o irmão sofrendo, o irmão passando luta, mas não se compadecemos do nosso irmão. Não nos preocupamos se o nosso irmão tem um arroz, tem um feijão. Não se preocupamos se o nosso irmão está sofrendo com alguma coisa. Nós não temos sido. Nós não compadecemos. Não chega ao nosso coração. E o Senhor nos fala nesta noite que devemos compadecer das pessoas. Você não tem sentido mais nada disso? Se você não tem sentido, peça ao Senhor para trocar o seu coração. Peça ao Senhor: Senhor, me ensina a ver a luta dos meus queridos irmãos. Me ensina a amar. Me ensina, Senhor, como o Senhor nos amou. Nós não somos imagem e semelhança. E por que hoje somos aqui, vemos para a igreja, nos encontramos aqui e esquecemos de cada um? Só lembramos quando alguém levanta a mão: oh, irmãos, preciso de uma oração. Teve uma época, irmãos, que nós estávamos aqui bem no começo. Eu me lembro, irmãos, que um dia nós começamos a fazer uma campanha para ajudar um irmão que estava precisando muito. O Espírito Santo falou com uma outra irmã, que a outra irmã chegou na outra, não tinha esse negócio do presidente. Ah, presidente que cuida de alimento, presidente, nada disso. Era a união que bastava. E de repente, irmãos, somos de casa em casa, sou jovem. E chegamos na casa de quem estava precisando. E pedimos também um alimento. Como se a gente fosse hoje essa lembrança, irmão. O irmão veio numa sacolinha, ele falou: nem vou mostrar, mas está aqui dentro o meu alimento. Sabe o que jeito estava, irmão? Era a única coisa que ele tinha. Estava num pacotinho. E ele rolou bem enroladinho ali, então era o que ele tinha. Sabe por que eu sei disso? Que no outro dia eu fui entregar esse alimento. E era na casa dessa pessoa. E ele falou: minha irmã, eu não quis falar, mas era a única coisa que eu tinha. Se compadeça do teu irmão. Muitas das vezes o irmão não está precisando de um alimento, não está precisando de coisas materiais, mas somente de uma palavra: eu estou contigo, meu irmão. Eita, irmão, você está passando por essa luta, eu estou junto. Vamos orar junto? Vamos começar a fazer uma campanha amanhã? Às vezes só espera isso. Vocês estão me entendendo, meu irmão?
Esse é o amor. E esse amor, primeiro amor, não pode tirar nunca. Não pode sair nunca. Eu vi naquela época, irmãos, pessoas tirando o próprio sapato, porque viu o outro irmão com o sapato meio estragado. Eu estou te dando. Essa é a bondade de Deus, compadecer. E ela estende de geração em geração. Ele já enviou o principal, que é Jesus, seu Filho. Qual de nós teria coragem de dar o seu filho para morrer em uma cruz? Para pessoas que nem te conheciam, para pessoas que queriam te matar, para pessoas que iriam matar ele. Se eu fazer essa pergunta, ninguém vai erguer a mão. Sabe por quê? Compadecer. A bondade de Deus é o nosso Jesus aqui na terra. Quando ele veio aqui para chegar até uma cruz. A glória, a bondade e a face de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus mostrou sua bondade. E disse que a sua face não veria. O homem quer a glória de Deus, mas primeiro precisa ver a sua bondade. Jesus, ter uma experiência com Jesus revelado. Estevão conheceu a bondade de Deus, testemunhou dela e no fim da sua vida viu a glória de Deus. A face de Deus é o segredo da salvação. Somente na eternidade poderemos contemplar. O homem natural não pode ver o que é espiritual. Só aquele que pisar no céu. Mas para vermos temos que ajudar uns aos outros. Será, irmãos, que o bom samaritano, para nós hoje, estivesse aqui nessa rua, como será que nós faríamos? Passaríamos direto? Fingiríamos que não tinham visto? Olharíamos e falou, de repente passa alguém aí e se compadeça dele. E se Deus mandou para mim ou para você compadecer dessa pessoa, você vai deixar jogado na rua? Vai fazer como aqueles fariseus? Ou vai pegá-lo, levá-lo até um lugar e falar, estou pagando, cuide, troque a sopa, cure as feridas? Nós pensamos mais em nós, Senhor, do que naqueles que precisam. Estende a mão, mas nós encolhemos. Está pedindo socorro? Eu preciso de um socorro, mas muitas vezes nós fazemos isso, pensamos no nosso benefício, nas nossas coisas. Ah, mas se eu der esse alimento, meu filho amanhã. Se eu der esse doce, e meu filho? Esse é o maior erro nosso, irmão. Porque quando nós damos, o Senhor nos dá em dobro, em triplo, e muito mais. Mas tem um amor no coração, irmãos. Essa mensagem falou muito comigo. Esses dias passou um homem que eu tinha um pão. Tinha bastante gente em casa. Eu falei, eu não tinha colocado na mesa o pão, né? Mas eu estava com aquele pedaço de pão lá. Pensei, olha, o Diogo chegar. De repente fui lá, passei manteiga no pão. O que tinha de manteiga, fui passando. Diego, leva lá. Daqui um pouquinho o homem queria café com leite, ou café puro. Eu falei, só tem um resto de leite. Coloquei ele no copo, esquentei. Diego, leva lá para mim. Irmão, o homem falou, Deus o abençoe. Essa palavra é magnífica, ela é poderosa, irmãos. Se
Se você puder fazer o bem, não encolhe, ficando pensando no que vai faltar. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque esse dia de amanhã pertence ao Deus Todo-Poderoso. Não pense que você vai dar e vai voltar na sua casa. Muitas vezes, sabe por que nós somos tão abençoados? Porque somos mesquinhos. Temos medo, irmãos. Nós não perguntamos. Às vezes nós olhamos para o irmão e o irmão está triste. O que será que o irmão está? Olhamos esses bancos vazios. Cadê os irmãos? Mas nós temos que orar, compadecer o nosso irmão, pedir misericórdia, porque a misericórdia de Deus só vai vir a mim se eu tiver misericórdia de vós. Não tem como ter misericórdia, irmão. Muitas vezes, irmãos, só queremos cobrar dos outros. O Gerson poderia ter feito evangelismo hoje, a Kátia, a irmã Solange, mas e eu? Eu não precisa? O cobrar é mais fácil, falar para ir é mais fácil. Nós devemos, quando nós vemos que é nós, e não ficar cobrando, e falamos, vamos no ID, vamos buscar. Esse é o melhor. Alguns gostam de olhar muito defeito, mas compadecer não. Não sabe o que o teu irmão está passando. Às vezes o teu vizinho lá está com tanta dificuldade, com tanta luta, mas você não tira um tempinho para ir lá na porta. Como você está? Está tudo bem por aí? Está bem. Estivemos ali em Campo Grande, irmãos, e quando chegamos, uma irmã abraçou nós e falou: foi Deus que enviou vocês aqui, precisaram. Sabe o que significa isso? Compadecer. Chore com o teu irmão quando ele está precisando. Às vezes é só um abraço que ele precisa. Um abraço não é muita coisa, irmão. Às vezes é só uma palavra. Às vezes o irmão está com tanta tristeza no coração. Chega com uma palavra e Deus começa a alegrar o coração dele. O Senhor tem colocado palavras na minha boca, na tua, mas você não fala. A negligência é melhor. Desobedecer